Eu sou Dalva Muniz, comunicadora e aprendiz. Estou aqui hoje tendo o prazer de estar com Joel Silva, um dos maiores ícones da comunicação. E gostaria de saber quem é Joel Silva hoje. Bom, Dalva, eu, a princípio, quero agradecer pela oportunidade que você está me concedendo de projetar o meu nome junto ao meio em que você está militando, né? Rádio Verona e outros pelos quais esta gravação poderá ser veiculada. Então, quero lhe agradecer antecipadamente por ter, diante de tantos nomes famosos, competentes e queridos, preferi optar pelo Joel Silva. Pela simplicidade, pelo conhecimento. E sou fã, acompanho com certeza o seu trabalho, na medida do possível. A gente sempre está acompanhando, né, como comunicador e como aprendiz. Pois não. Então, quem é Joel Silva? Mas nós hoje? somos aprendizes a vida inteira. A gente está sempre aprendendo. Não existe dizer eu sei, ninguém nunca sabe nada. Ninguém sabe tudo. Né? Nós somos aprendizes até que seja determinado o fim, na verdadeira expressão da palavra, fim, até que cheguemos ao final. E aí me vem uma expressão que é própria dos cristãos, né? Atribui-se ao apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, eu estou aí. Estou aí. Então, esse é o Joel Silva. Eu sou Joel Silva, Joel Gomes da Silva, nascido na cidade de Caxias, não na sede do município, mas na zona rural, em uma época em que a zona rural era de difícil acesso. Só se fazia através da força animal, dos jumentos, dos burros, dos cavalos, né? Ou a pé. Não havia estradas, eu nasci numa região remota, no município de Caxias, a 30 quilômetros da sede. Então, eu só fui conhecer o centro urbano quando tinha 6 anos de idade. Sou nascido numa comunidade chamada Genipapeiro, da qual eu não me lembro, porque saí de lá muito pequeno. Então, eu sou o Joel Silva, que desde 46 existe e como é concebível, aceitável e necessário dizer, minha vida é um milagre. Joel Gomes da Silva. Joel Silva? Joel Silva, um milagre de Deus. É um milagre. Como você saiu tão cedo, até 6 anos, veio conhecer um pouco, sair desse centro urbano, como foi que chegou esse desejo da comunicação? Como você conheceu, teve essa iniciativa de conhecer os meios de comunicação? De que forma? Porque naquela época era muito difícil. Muito difícil. A vocação é inexplicável. Nós não temos condições, a não ser os filósofos que se aprofundaram nessa matéria, podem esboçar alguma coisa, mas não há explicar ou não há como se dizer as razões pelas quais se faz opção por uma atividade profissional. Eu não poderia, pela lógica, estar sendo um comunicador. Meu pai era um vaqueiro, né? Minha mãe uma costureira do interior, então não tinha qualquer vínculo com o setor de comunicação, a não ser a comunicação natural, colhida dos sons dos pássaros, do ruído das árvores, da passagem do vento. Então, a comunicação que eu tinha como inspiração era esta somente. Agora, quando chegou lá em 56, 10 anos depois, eu passei a ouvir uma voz humana sem a presença do ser humano. Um locutor, ainda hoje lembro, Sérgio Miranda, em Caxias, era o locutor de um serviço de alto-falantes.
serviço de alto-falantes eram as cornetas de som instaladas em vários pontos da cidade de Caxias, e o som era transmitido por meio de fios, né, de uma rede física. Então, serviço de alto-falantes gigantes do ar. Quando eu me deparei com aquele som, através daquele aparelho, daquela torre lá em cima, e aquela voz, fiquei curioso. Isso me soou tão bem aos ouvidos que eu tive a curiosidade de saber de onde vinha e como vinha. Eu acho que aí começou então a minha insistência, busca pelo sistema, e acabei me tornando profissional desde 1965. Um ano depois que eu nasci, sou de 64. Aqui em Teresina, nós ainda temos um serviço de alto-falante no Promorá. Sim, nós temos o Damásio. Sim, o Damásio eu conheço. Eu Isso. fiz uma certa época uma vinheta de abertura para o serviço de alto-falante lá do Promorá. Ele mantém essa tradição. Mantém. Aliás, os povos da Ásia, os japoneses sobremaneira, eles mantêm aquele sistema, né, para sonorizar os estádios, onde existe grande público. Esse sistema ainda existe. E necessário, seria muito importante se aqui ainda pudesse se utilizar em alguns locais, né, para isso, mercados. Como seria bom? Eu ontem ouvi uma pessoa dizendo, está a cidade de Timon, administrador de Timon, dizendo que na cidade de Timon há ainda o hábito de se usar os carros de som como meio principal de comunicação. Então, Jair, quais os desafios que você enfrenta por ser considerado, por ser realmente um ícone da comunicação e inspiração de muitos? Porque eu acredito que seja também um desafio. O desafio é procurar ser justo. Pois nessa procura em ser justo, em ser adequado ao conjunto, ao todo, ele fere susceptibilidade, ele fere sentimentos. Inclusive nós próprios temos vontade de fazer algo, porque somos maus por natureza. O ser humano tem uma índole, né, na perversidade. Então, nós, para sermos justos e não ferirmos os direitos dos outros, ou sermos agradáveis aos demais, precisamos fazer um esforço. Ninguém é agradável simplesmente por ser agradável, mas é preciso um esforço de praticarmos o bem. E esse bem só pode ser considerado eficaz se tiver base na justiça, naquilo que é correto, naquilo que é ético, naquilo que é moral. E hoje, se você tivesse a oportunidade de fazer um resumo da sua vida, qual seria o enredo hoje? A constituição da família, né, é um enredo interessante. Um homem não deve viver só. Agora, se fazer bem acompanhar. E quando esse bem acompanhar acontece, ele se materializa naquela que vai compor a sua vida, a constituição da sua família. Então, a família é um dos bens mais preciosos que se pode ter, né? A manutenção de uma esposa, no caso da mulher, a manutenção de um marido, e o cuidado para que os filhos estejam sempre bem acompanhados. Com um dado interessante, os pais, por amarem e se amarem os seus filhos, jamais se separarão. Uma prova de amor pelo meu filho é manter a convivência com aqueles que são, no caso, mãe e pais. Então, esse é um resumo que eu quero fazer da minha vida, pois foi através da comunicação que eu conheci a minha parceira. Inclusive, dona Ana Maria, também desde cedo
logo após que você começou essa carreira de comunicador, ela vem caminhando assim, lado a lado, porque também é uma comunicadora. Sim, então, isso tem dado uma sustentação maior à sua carreira e o dia a dia? Naturalmente, a compreensão, e para que haja a manutenção dessa união é preciso que haja renúncias e sacrifícios. Não é um paraíso, mas é um esquema de felicidade que precisa ser construído quando se renuncia a algo, se sacrifica de alguma forma. Agora, sacrifício e renúncia de parte a parte, não é de um lado só. Ambos têm que se sacrificar. Ambos têm que abdicar de alguns privilégios para que possa ser mantida esta união. E na comunicação como radialista, como é que você vê a diferença de 50 anos atrás para hoje? Existe não só a diferença da tecnologia, mas dos meios mesmo, da comunicação interpessoal. A comunicação, o ser humano, a sociedade se modifica. Então, os seus costumes são sempre alterados. Há um viés chamado cultural. A pretexto da cultura, isto precisa ser mantido. Mas nem sempre. A sociedade vai alterando os seus costumes, a sua cultura para se adequar aos tempos modernos e nessa intercomunicação. As exigências que as pessoas passaram a fazer umas das outras precisam ser atendidas, não é? E nesse atendimento pode às vezes até surgir conflito, mas a virtude está aí em como administrar os conflitos para que não se chegue à distensão, às agressões. Então a comunicação mudou, os meios mudaram, as fontes são mais próximas, são mais frequentes. Você não precisa hoje esperar tanto tempo para confirmar um fato, e os fatos são vulneráveis, né? Eles podem ser adulterados, e é necessário que, por uma questão de princípio, se verificar todos os fatos, para que, se dermos projeção, não estejamos ferindo aquilo que é digno para a comunicação sadia, a comunicação que possa estar construindo o bem-estar coletivo. A boa comunicação é aquela que faz com que os dados possam satisfazer aqueles que o ouvem. Você, como um comunicador que recebe muitas mensagens de pessoas querendo, às vezes, ajudar, outros querendo, com essa história da fake news, que tem atrapalhado muito a vida, o dia a dia de muita gente. Você já recebeu alguma vez uma notícia, uma informação que não fosse verídica, que alguém que você confiava ou tentou passar para você, para que você passasse à frente uma informação? Porque a gente recebe a mensagem no celular instantaneamente. E às vezes a gente põe no ar. Mas tem a questão da verificação. Olha, há um desrespeito quando alguém tenta colocar para outrem uma informação que, não sendo verdadeira, mas é interesse de alguém prejudicar. As mentiras surgiram com a humanidade. Sim. Surgiu o homem, surgiu a mentira. E o texto é muito claro, embora seja grosseiro, maldito é o homem que confia no outro, não é? Está dito. Então, vamos receber, mas a confiança deve estar limitada de quem quer que seja. Agora, o cidadão, o comunicador, a comunicadora, eles são inspiração também. Muitas vezes, aquele que tem o hábito de mentir para prejudicar não só a outrem, mas ao próprio comunicador,
ele nem sempre faz quando esse comunicador se dá ao respeito. Não é me respeite. O respeito não é uma imposição, é uma inspiração. Muitas vezes as pessoas podem até querer, e mandam uma mensagem distorcida, com o sentido de prejudicar, mas eu não mando para essa pessoa, porque ela não tem o perfil do mentiroso. Então é preciso que nós tomemos cuidado para que a nossa imagem não seja ofuscada por alguém que tenha essa atitude. Uma má atitude, uma atitude que não é de cidadão, uma atitude que não é do estadista, né? Porque o estadista, o comunicador estadista, e infelizmente nós temos políticos sem o princípio do estadismo, ela pensa nas gerações futuras. E para que nós tenhamos uma geração saudável, é preciso que a nossa comunicação tenha essa vinculação com o que é salutar. Joel, qual o legado que você traz e que você deixa para os futuros comunicadores? A luta, né? Não desanimar. Está inclusive no texto. Não desanimes, eu te ajudarei. Muitas vezes, e há um comportamento do estadunidense, do pessoal, dos americanos. Não permita que alguém faça por você aquilo que você mesmo pode fazer. Então, muitas vezes, aparecem os oportunistas, deixa que eu faço isso. Não, eu mesmo faço. A nossa autonomia começa aí, quando nós fazemos aquilo que podemos fazer sem necessitar de ajuda de outrem, porque essa ajuda pode ser apenas um investimento no nosso fracasso, na nossa fragilidade do futuro. Então, façamos pelos outros aquilo que eles não podem fazer e não permita que alguém faça por você aquilo que você mesmo pode fazê-lo. Então, é um legado que eu imagino ser positivo para aqueles que nos ouvem, para a geração que está vindo. Para o futuro. Eu sou agradecida por esse momento, que para mim é ímpar, na comunicação aqui. Quero dizer que estou, desde cedo, assim, eu até estava falando com você em off, emocionada, ansiosa, mesmo já, né, que a oportunidade que nós já estivemos juntos em outras ocasiões, mas hoje aqui é diferente. Então, muito obrigada por esse momento. Dalva Muniz, sou eu quem agradece e estenda este agradecimento aos que vão nos ver e nos ouvir através da Rádio Verona e por outros meios possíveis para publicação desta matéria.